Bom dia, seja bem-vindo ao Café na Presença. Mais uma semana maravilhosa começando, mais uma oportunidade, porque hoje é mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, que hoje nós possamos fazer as melhores escolhas da nossa vida. E a primeira delas é caminhar com o Senhor. A primeira delas é buscar o nosso Deus nos primeiros momentos do nosso dia. Não tem nada melhor. E devocional é isso, é você devotar algum momento do seu dia a Deus. Eu gosto e sempre oriento que seja isso pela manhã, porque quando você está com Deus na manhã você tem assim um dia muito mais cheio da presença, né? Você tem assim uma oportunidade toda de estar com Deus durante o seu dia. Então que você possa fazer isso hoje. E antes da gente começar, mande essa live para outras pessoas. Não porque a gente quer, né, que tenha um alcance em termos de seguidores, não é nada disso. É porque a gente quer expandir o reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando para Ele. E Ele conta comigo e Ele conta com você. E hoje, gente, nosso café está aqui. Se você não pegou seu cafezinho ainda, vai pegar o seu café, a sua Bíblia, o seu devocional, o seu caderno, onde você vai anotar tudo que Deus vai falar com você. Amém? Então vamos aí tomar um pouquinho do nosso café para que a gente possa aí despertar, receber o nosso Senhor com alegria, receber o nosso Senhor abertas a tudo que Ele tem para nos entregar nessa manhã. Amém? Começar amanhã sem Deus e sem café realmente não dá, não dá. Eu tinha a mania de iniciar, né, o meu dia e não falar com Deus e não estar na presença dele ou de repente fazer só uma oração rápida, as coisas eram bem diferentes para mim, né? Eu comecei a mudar, eu comecei a sentir essa presença, eu comecei a ser mais confiante no meu dia quando eu comecei a praticar o devocional. Então, um dos motivos de você praticar o devocional é você trazer Deus para sua vida, trazer confiança, aumentar e alimentar a sua fé. E Deus é o nosso combustível, né? Então, de manhã no seu devocional, você já enche seu tanque. Você aí que dirige, que tem seu carro, sabe que se você não encher o tanque, ele não sai do lugar. E mais do que isso, de repente você enche com combustível que não é de boa qualidade. Aí ele começa a engasgar, ele começa a falhar. Então é o que acontece com a gente. Quando a gente alimenta, logo a nossa manhã, a gente pega o nosso celular e a gente começa a passar no celular os reels, os stories, o amigo, e vai passando, aí vem uma notícia, entra outra, entra outra, entra outra. A gente está enchendo, né, o nosso combustível de um combustível que não é de boa qualidade. Então, que a gente possa fazer, encher o nosso combustível, encher o nosso tanque sim, aliás, mas com combustível de boa qualidade. E o nosso melhor combustível é a presença do Senhor. Então, vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa fazer o nosso devocional, né, e ir para a nossa semana com muita força, com muita fé e na presença do Senhor. Feche seus olhos agora e vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Mestre Jesus, Espírito Santo, que bom que estamos juntos e que vamos passar o nosso dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa vida, à nossa mesa, à nossa casa, ao nosso dia, à nossa semana. Nesta manhã consagramos o nosso dia a Ti, Senhor, a nossa família, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, tudo que há em nós, Senhor, consagramos a Ti, para que se faça tudo segundo a Sua vontade nesse dia e durante toda essa semana. Para que todos que passarem por nós, Senhor, sintam a Sua presença. Sintam a Sua presença em nós, que em nós possa resplandecer a Sua face. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, amado, amigo, consolador, dá-nos discernimento, sabedoria, ciência das coisas, para que a gente possa compreender a palavra do Senhor, que ela possa saltar aos nossos olhos e direto ao nosso coração, encher o nosso coração dessa palavra de semente, que o nosso coração seja terra fértil, essa semente pode se germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos, que é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Amém. É isso que o Senhor espera de nós, que demos bons frutos. Então vamos ler o nosso devocional dessa manhã e o nosso tema a refletir hoje é Ouça a Voz.
A voz de quem, gente? A voz de Deus, né? Às vezes a gente está ouvindo as vozes do mundo. Em João 8, versículo 47, diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então, se você pertence a Deus, diz que pertence a Deus, mas não está ouvindo o que Ele diz, então tem alguma coisa que não está batendo aí. Tem alguma coisa que precisa ser repensada, tá? Então vamos lá, ó. Ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos impressionados com as experiências que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó e Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais de sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que o que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia se restringe apenas àquele tempo. O fato é que o Pai faz o mesmo ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Deus continua falando e quer falar com você. Entenda isso. Muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus porque as distrações acabam falando mais alto, impedindo-nos de discernir sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações, que são hábitos não necessariamente errados, como o trabalho ou redes sociais, que em excesso nos afastam do relacionamento com Deus. Por exemplo, foi por meio de uma orientação que recebi o Espírito Santo que passei a escrever o Café com Deus Pai. Mas precisei estar atento a cada direção que ele me deu e tem dado para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos. Mas para isso, evite as distrações e se relacione com Ele. Para viver experiências extraordinárias, busque um intenso relacionamento com Deus. Faça da Bíblia seu livro favorito e de seu tempo de oração o momento mais aguardado do dia. Ouça tudo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer e caminhe em direção ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados por meio de você. A frase para a gente ficar no nosso dia hoje é: se os seus ouvidos não escutarem aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. Amém? Então a palavra que a gente fica hoje é a palavra proximidade. A gente precisa ter proximidade com Deus para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa ter a certeza que o caminho que a gente está traçando é o caminho que Deus quer para nós. É o caminho que Deus espera, né, que cada um de nós possamos caminhar, possamos escolher na nossa vida. Talvez as nossas escolhas, né, elas não estão condizentes com a vontade de Deus porque nós não estamos ouvindo a voz dele. Essa é uma outra função, né, um outro benefício do devocional é você ouvir a voz de Deus e você ouvir o direcionamento dele. Pode ser que nos primeiros dias você vai falar para mim: Fabiana, eu não estou ouvindo nada. Tudo bem, mas ele está te ouvindo. Ele está presente, ele está sentado na sua mesa, ele está aqui conosco. Quando eu me retirar da sua mesa, ele vai permanecer com você. Então aproveita esses momentos para falar para ele tudo o que você tem para falar. Aproveita esses momentos para falar para ele: Senhor, começou uma nova semana e eu não tenho vontade de fazer nada. Senhor, começou um novo dia, eu não quero levantar. Senhor, começou um novo dia, eu tenho projetos. Senhor, começou um novo dia, eu não tenho ideias. Ele quer ouvir as coisas boas, ele quer ouvir as coisas ruins, ele quer compartilhar com você, ele quer dar opinião, ele quer simplesmente cuidar de você. Ele quer simplesmente zelar por você. Mas para isso você precisa ter proximidade com ele. E proximidade você adquire através do devocional. Você senta no seu secreto, como eu disse para vocês, sempre tenha um lugar onde você senta e faz o seu devocional diário, onde você senta para falar com Deus, onde quando vem aquele momento de aflição você corre e senta lá porque você sente a forte presença do Senhor. Um lugar onde que você está alegre e você vai lá para agradecer porque você sente a forte presença do Senhor. É isso que Deus quer da gente. Ele quer encontrar com você num lugar secreto. O lugar em que você fecha a porta, você avisa a sua família que naquele momento você está com Deus e não vai poder atender ninguém. No começo tudo é estranho, mas depois passa a ser rotina, passa a fazer parte da nossa vida, passa a ser um hábito como tomar banho, como se alimentar, como tomar água, como tomar o nosso café. E é isso que Deus quer, Ele quer ser um hábito na sua vida. Não deixe, não perca a oportunidade.
de deixar com que o melhor hábito que você possa ter na sua vida, que é o hábito de buscar Deus, de buscar a presença, de estar na presença dele, te impeça, né? Se você não praticar esse hábito, te impeça de sentir, né? De receber as maravilhas do céu. E aqui, como disse hoje a palavra que a gente leu aqui, ó, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você está ouvindo o que Deus está falando para você? Veja bem que a palavra diz, aquele que pertence ouve o que Deus diz. Se você não está ouvindo, significa que você não pertence. Ouvir a Deus não é simplesmente falar, eu acredito em Deus. Não é isso. Acreditar é uma coisa, mas quando a gente não pratica, quando a gente não busca a intensidade, a intimidade, a proximidade com Deus, a gente não consegue verdadeiramente crer profundamente. A gente vai continuar sendo aquele crente, aquele que crê, mas morno, sabe? Qualquer balançada, você já fica em dúvida. Qualquer balançada, você já fala, e se? E se? O se não faz parte da vida daquele que crê, não faz parte da vida do cristão, porque a fé faz com que a gente diga é e não se. Se acontecer, se der certo, não é certo que isso vai acontecer, é certo que vai dar certo. Entende? Essas são as mudanças que quando você vai buscando a Deus, porque quando você está no devocional, eu disse para vocês, a gente vai fazer a leitura bíblica. Tem leitura da palavra, e a palavra traz para nós aquilo que Deus, as maravilhas que Deus já fez e aquilo que Ele pode fazer na sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa dar a oportunidade para isso. Você precisa querer que Ele faça parte da sua vida. Você precisa querer convidá-lo para estar na sua presença, porque Ele ama estar na sua presença. Mas Ele é educado, Ele não entra se você não chamar. Ele não entra se você não chamar. Ele não abre a porta do lado de fora. Não, muito pelo contrário. Ele está à porta e Ele bate todos os dias, porque todos os dias é uma nova oportunidade de você abrir. Porque a maçaneta está do lado de dentro. Talvez a sua mudança, a resposta que você aguarda, a transformação na sua vida, a mudança de trabalho, a promoção, a transformação no seu casamento, a restauração, o seu relacionamento com família, seja com quem for, esteja no girar da maçaneta. Gire a maçaneta hoje, decida de começar uma semana diferente. Gire a maçaneta e deixe ele entrar. Deixa ele entrar e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Esteja todos os dias, nós estamos aqui todos os dias, às 6h01 da manhã, para estar com Ele, para sentarmos na mesa e dizer, vem Senhor, vem Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida, Tu és bem-vindo na minha casa, Tu és bem-vindo na minha mesa, vem tomar um café comigo. E mais do que isso, venha permanecer, Senhor, venha me fazer permanecer na Sua presença, pois Tu és o meu Deus, meu único Senhor, meu suficiente Salvador. É isso que Ele quer ouvir de você. Ele não quer palavras bonitas. Oração não são palavras bonitas. Oração são palavras sinceras. É você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor faz tudo isso que a sua palavra diz. Fabiana, mas isso não é blasfemar contra Deus? Não, você está falando para Ele vai transformar o seu coração, cada dia Ele vai fazer, até que vai chegar no dia e você vai dizer, perdão, Senhor, porque um dia eu não acreditei e hoje eu acredito. O Senhor se alegra de um coração arrependido. Começa a sua semana diferente. Uma dica, se você tem alguém para pedir e liberar perdão, que seja hoje o dia, comece diferente a sua semana. Lembrando que o perdão, gente, ele quebra as suas correntes, e não da pessoa que te magoou, da pessoa que te traiu, da pessoa que te enganou. Não, ela tem as correntes próprias dela, mas você tem as suas correntes porque você está aprisionada a ela. Deixa aí nessa semana, começa diferente, deixa essa pessoa aí. Hoje é o dia de você pedir perdão e fazer tudo diferente, ouvir a voz de Deus, e a voz dele te diz hoje, peça perdão. Talvez você não vá pedir perdão diretamente para a pessoa, mas fala agora, quando eu sair aqui da sua mesa, que você estiver só você e ele, chega para ele e diz, Senhor, eu quero liberar perdão.
para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho, meu colega de trabalho. Senhor, limpa meu coração, lava minha alma, limpa meu interior. Eu quero que o Senhor habite no melhor de mim. É isso que Ele quer de você. E a leitura hoje, gente, está em Salmos 120 e 121. Vamos fazer a nossa leitura. Como eu disse para vocês, devocional tem leitura bíblica, tá? Então você aí na sua casa, não sei qual Bíblia que você tem, não tem problema. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre. Eu uso a King James, mas vocês me acompanham aí, mas pode acompanhar pela sua Bíblia, tá? E o Salmo 120, ele diz assim, ó. Salmo 120 é uma oração contra os maldizentes. Então é você já orando contra as pessoas, né, que dizem e querem seu mal. Em minha aflição invoquei o Senhor, e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te darem paga, o que te retribuirei em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim, que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempos demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, no entanto, ainda que insistem em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades. Pois bem, você está vivendo muito tempo em meio a quem, gente? A quem não busca paz? A gente precisa também cuidar e zelar, né, por as pessoas que a gente está convivendo. A gente precisa zelar por isso. A gente precisa cuidar para que a gente permaneça na presença do Senhor. A gente precisa estar com pessoas que nos edificam, tá? Lá no Salmo 121, ele é uma oração pela proteção do Senhor. Então, se você falar assim, eu não sei o que falar, eu não sei como orar, e eu quero pedir proteção, eu quero que Deus me ajude, fale aquilo que vem no seu coração. Mas olha o que o Salmo 121 ensina pra gente, ó. Levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Gente, eu até salientei aqui, ó, para que a gente não esqueça nesse dia. Olha aqui, que diz aqui no versículo 1 e 2, né? Levanto meus olhos ao monte e questiono, de onde virá o meu socorro? Talvez você não está encontrando de onde virá o seu socorro. Talvez você não está encontrando quem irá socorrê-lo nesse momento, mas sabe por quê? Porque você está buscando socorro entre os homens. Você está depositando a sua confiança, você está depositando a sua fé nos homens. E os homens, gente, são de carne. Eles vão falhar com você. Então aqui no versículo 2 fala, o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O seu socorro, eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas o que nós sabemos e o que eu posso afirmar para você é que o seu socorro vem do Senhor. Quando você abre de manhã as redes sociais, que é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem, e você vê um devocional como esse, que a palavra do Senhor está tocando no seu coração, é uma resposta dele. Às vezes você teve uma noite de aflição, você não dormiu, você chorou. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então talvez o seu choro foi essa noite, mas a sua alegria, que é a resposta de onde está o seu socorro, está chegando agora pela manhã. E o seu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele quer sim socorrer você. Mas você precisa abrir essa porta, girar essa maçaneta e dizer, Senhor, entra, eu creio no Senhor. E se você não consegue, se você ainda duvida, fala para Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé.
Nas minhas orações eu sempre falo isso. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. A gente tem que ser verdadeiro. Quando a gente senta com um amigo verdadeiro, próximo, a gente não chega à nossa cadeira bem pertinho e a gente vai falando das coisas mais íntimas. É isso que o Senhor é de nós. O nosso Espírito Santo é o nosso amigo. Chama Ele em todas as situações de sua vida. Chama o Espírito Santo para tudo na sua vida e você vai ver como que as coisas se transformam. E tudo isso começa num devocional pela manhã. Alguns minutos que você devota a Deus. Você começa com alguns minutos, mas depois você vai ver que isso vai se tornando um hábito e esses minutos vão passando, vão passando, vão passando. É igual quando você está com um amigo, você fala assim, nossa, o tempo passou e eu nem percebi, mas também uma companhia tão maravilhosa. Não tem companhia mais maravilhosa do que a do Senhor. Não tem, só que é uma prática diária. Você precisa ter constância. O cristão que quer ter proximidade com Deus precisa ter constância. Então que você tenha isso na sua vida, constância, ou seja, seja constante. Constantemente você senta de manhã e pede para que o Senhor venha até a sua mesa, tomar um café com você e ouvir o que você tem a dizer, e mais do que isso, falar para você o que você pode fazer diante das situações da sua vida, diante das tribulações da sua vida. Eu vou me retirar agora da sua mesa, após a nossa oração final. Mas permaneça aí mais alguns minutos, afinal você está com o Rei dos Reis, o soberano, o poderoso, o benigno, o amável, o doce, o sublime. É isso tudo que Deus é, o único que é santo, santo e santo. Ele está com você, você está recebendo Ele. Tem gente que se alegra quando tem visitas importantes, pessoas com status, mas não há visita mais importante do que a do Senhor. O dono, né? O Criador dos céus e da terra. E Ele está a seu dispor, sentado na sua mesa. Não perca essa oportunidade. É o dia de começar diferente. A gente começa tantas coisas na segunda-feira, muitas vezes a gente fala que vai começar e não começa. Mas não fique só no falar. Comece nessa segunda-feira de manhã uma nova forma de buscar, uma nova forma de encontrar, né, as respostas que você procura. Eu desejo que você tenha uma conversa maravilhosa com o Senhor quando eu me retirar da sua mesa. Que você tome o melhor café com Ele. E você vai ver que todos os dias esse café vai se tornando mais saboroso. Você vai esperar esse momento chegar. E muitas vezes você vai repetir esses momentos à tarde, à noite. Não tem horário. Outra coisa, às vezes a gente pensa, já tomei um café com o Senhor de manhã, tá bom. Isso é os primeiros dias. Mas a gente precisa falar com Ele durante todo o nosso dia. Antes da gente dormir, a gente precisa falar para Ele. E nada melhor do que falar com Ele no nosso lugar secreto, não é deitado na nossa cama. Alguns minutos que podem mudar 24 horas do nosso dia. Que você tenha e escolha ouvir a voz de Deus hoje. Amém? Então fecha os seus olhos agora e vamos agradecer. Espírito Santo de Deus, Paizinho amado, Mestre Jesus, obrigada. Obrigada por essas palavras de sabedoria que sempre tocam no mais profundo do nosso ser. Que nós possamos, Senhor, ser propagadores do Seu Evangelho, trabalhar como servas do Seu reino, da expansão do Seu reino, a começar mandando esse devocional que vai ficar salvo para pessoas que agora está vindo na nossa mente, no nosso coração e que estão precisando ouvir a Sua palavra. E que nós possamos ser constantes, insistentes. O primeiro dia ela não vai ouvir, o segundo também não. Manda aí para umas 10, 15 pessoas. Se você conseguir tocar o coração de uma delas, você já terá sido a serva mais fiel do Senhor. Senhor, que seja um dia extraordinário na Sua presença, uma semana sublime na Sua doce e amável presença, Senhor. Que a gente seja, Senhor Jesus, cada dia mais próximo do Senhor e possamos sempre ouvir a Sua voz. Amém? Amém, gente. Fica com Deus agora na sua mesa, fala com Ele, fala tudo, não esconde nada. Por mais que você sabe que Ele sabe de tudo, Ele quer ouvir da sua voz, Ele quer ouvir da sua boca. Se você não consegue, uma coisa é verbalizar, tem que falar mesmo, é um diálogo. Você não está ali para falar sozinho, né? Então, verbaliza.
para Ele. Se você não consegue, escreve, depois você lê. Mas com o tempo você vai praticando. É sempre assim, quando a gente começa alguma coisa, é sempre mais dificultoso, é sempre mais diferente, às vezes a gente quer desistir e não tem quem mais, né, nos tente fazer desistir do que o próprio inimigo. Você vai ver, muitas tormentas vêm na vida da gente quando a gente começa. Muitas tormentas, mas Jesus disse que haveria aflições, mas que Ele estaria com a gente até o fim. Ele está com você. E não se esqueça disso. E amanhã de manhã nós estaremos juntas novamente às 6h01. Um grande abraço e fique na presença do Senhor. Amém? Até a mais.